Fala aí, meus feras, como que vocês estão? Galera, espero que esteja tudo muito bem por aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e estou falando com vocês aqui do México, que é onde atualmente eu moro e trabalho. O maior problema das pessoas que estão iniciando em algum campo, em alguma área, que estão estudando, seja aquilo que for, aqui eu sei que eu estou falando com vocês que são mais da área de tecnologia, programador, desenvolvedor, mas o que eu vou falar aqui serve para todo mundo, é um problema comum para qualquer coisa que você estude, é esquecer. Você está estudando algo, você está estudando algum assunto e você simplesmente, depois de um tempo, esquece aquilo. E tudo aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, simplesmente some da sua mente. Esse é o maior problema que qualquer pessoa enfrenta na vida. E é um problema que se passa com todo mundo, inclusive comigo, acontece às vezes. E isso me fez refletir e me faz refletir em como eu posso melhorar para que eu não esqueça essas coisas e que eu tenha aquele conhecimento guardado na minha mente, que com aquele conhecimento, porque não basta você só saber a teoria, você só ter aquele estudo, mas você saber como aplicar aquilo nas mais diversas áreas possíveis. Inclusive, se você vai ser um programador, um desenvolvedor, você vai ter um conhecimento, os conceitos de ciência da computação, e você tem que saber aplicar esses conceitos para resolver os mais variados tipos de problemas, que podem ser problemas que outras pessoas já resolveram, mas a tua empresa ou você, criando algum sistema, vai passar e vai ter que saber aplicar, como podem ser problemas completamente novos, nunca enfrentados por ninguém, e você tem que usar esse conhecimento para resolver tal situação, você tem que aplicar aquilo. Então a grande questão aqui é: o que nós podemos fazer para não esquecer? E depois de ficar pensando e refletir sobre isso na minha vida durante muito tempo, tem algumas coisas que me ajudam e eu quero compartilhar aqui com vocês, que quem sabe pode ajudar vocês também a parar de esquecer as coisas, a parar de ter esse problema, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que ajuda é você planejar os seus estudos, ou seja, planejar a sua semana. Você pode parar um dia da semana, por exemplo, uma sexta, sábado ou domingo, quando você vai iniciar a semana para depois você começar a estudar, e você planejar ela. Quais são os assuntos que você precisa aprender? Então, por exemplo, se você está num curso, se você está numa faculdade, quais são os assuntos que você vai ter que ver ali? Ou se você está estudando para alguma coisa em específica. Por exemplo, quero ser um programador front-end, então quais são os assuntos que eu preciso saber? E aí você divide esses assuntos durante a semana na ordem mais correta possível, e aí você define o que você vai estudar durante essa semana. Você tem que ter um planejamento. Você não pode ir só na loucura e falar: segunda-feira vou estudar isso aqui, terça-feira vou estudar isso aqui, quarta-feira levantei, não sei o que fazer. Aí você começa a estudar uma coisa completamente diferente, que nem faz sentido, não está na hora de você estudar aquilo. É um assunto que você nem precisa saber. Então é por isso que é importante você planejar, beleza? Para que as coisas se conectem, façam sentido na sua cabeça e você não comece a estudar coisas paralelas. Uma semana você estuda Java, outra semana você está estudando PHP, no outro dia você acorda e acha que você tem que estudar TCP/IP, que não tem, sabe? Então você tem que ter isso de uma forma mais estruturada, de uma maneira que faça um pouco mais de sentido. Então essa é a primeira dica, planeje. E aí beleza, você está estudando, está com o teu planejamento ali, só que nada adianta você estudar e você não anotar. Então você tem que anotar as coisas. Só que o maior erro que eu vejo a galera fazendo, para mim realmente não dá certo, é você copiar.
Então você acha que anotar é você simplesmente copiar o texto daquilo que você está lendo, é você copiar um código e você copia. E para que serve essa cópia, essa anotação? É para você consultar depois. Só que muitas das vezes você está copiando e você às vezes nem está entendendo aquilo que você está copiando, aquele assunto. Por isso é muito importante que você, na hora de anotar, você não copie. Anote com as tuas próprias palavras. Aquilo que você leu, como que você entendeu, como que a sua mente absorveu. E aí você anota o que você entendeu com as suas palavras, com o seu pensamento. Não igual aquele texto. Não igual aquele professor está copiando na lousa ou aquele professor está falando e você anota palavra por palavra, frase por frase. Lê, ouve, assiste o vídeo se você estiver vendo uma videoaula, algo assim. Entende, aquilo vai estar temporariamente na sua cabeça. Então você absorve, para, pensa, anota com as tuas palavras, com o seu jeito. Isso mostra que você entendeu a explicação. Quando você voltar para revisar, você vai ler aquilo que você já tinha interiorizado, né? Você já tinha compreendido. Então vai ficar mais fácil de você entender do que você voltar e ler simplesmente um texto que você copiou e você tem que absorver, que foi um resumo, né? Ou que foi uma explicação que foi dada através da mente de outra pessoa, sabe? Que aquilo que você não tinha compreendido completamente por você. E aí você teria que fazer esse processo de novo que você já fez naquela hora. E aí, falando em anotação, esse é o maior erro. Isso que eu vou falar agora é o maior erro que fazem as pessoas esquecerem as coisas, não entenderem direito, daqui um mês voltar e falar: não lembro nada do que eu estudei, não lembro nada do que eu aprendi. É porque você não voltou a revisar. Você tem que voltar a revisar suas anotações constantemente. Seja ela feita num caderno à mão, seja ela feita num bloco de notas no celular, seja ela feita num bloco de notas ou numa ferramenta de texto como o Word no computador, você tem que voltar e revisar. E tem que fazer isso periodicamente. Ah, mas eu tenho que fazer isso todo dia, ficar revisando todas as informações todo dia? Não necessariamente, não é isso que eu estou falando. Você pode setar um dia da semana, como por exemplo, uma vez por semana, ou você pode colocar a cada 15 dias, ou até um mês pode funcionar para você. Uma vez por mês, o último domingo do mês, a última sexta-feira do mês, algo assim. E aí você vê o que funciona melhor para você, se por semana, se a cada 15 dias, se uma vez por mês. Mas é importante você ter um dia, não mais do que 30 dias, para você voltar e revisar aquelas informações, absorver de novo, para o teu cérebro estar sempre recordando e lembrando daquilo. E não é só anotar e só revisar. Outra dica é: você tem que botar em prática, você tem que saber o para que aquilo funciona. Como eu disse, não basta só ter o conhecimento, você tem que saber usar ele para resolver problema, para fazer coisas, entendeu? Do que aquilo vale. Então você tem que praticar. Falando da área de TI, de programação, desenvolvimento de sistemas, você tem que pegar aquele conteúdo e entender como ele se encaixa para você desenvolver um sistema. Então determina um projeto, determina alguma coisa, fala: eu vou programar, eu vou fazer e vou entender o que é aquilo que eu estou estudando, como se encaixa, como eu posso usar isso para desenvolver o meu sistema. E tá tentando, não tá dando certo, continua tentando. Tenta de um jeito, tenta de outro, busca mais informação. E é importante você consumir essas informações de fontes diferentes, tá bom? Então de sites diferentes, de vídeos diferentes no YouTube, de pessoas diferentes, porque cada pessoa que escreveu um texto, seja um livro, um artigo num site, ou que fez algum vídeo, cada pessoa tem uma maneira de explicar diferente o mesmo conteúdo. E às vezes aquela primeira que você viu não é a mais ideal para você. E talvez a didática de outra pessoa, a forma como outra pessoa escreveu, ou falou, ou ensinou, ou deu uma aula, funcione melhor. Então é importante você consumir conteúdos, o mesmo conteúdo, o mesmo assunto,
estudar com pelo menos, eu indico, umas 3 fontes diferentes de informação. Faz sentido, pessoal, isso que eu estou falando para vocês? Comenta aqui e me diz se isso é real ou não. E além de fazer tudo isso, às vezes, dependendo do assunto, guarda isso, é legal você desenhar. Com desenhar eu quero dizer, cara, monta algum fluxo, entendeu? Coloca quadradinhos com cada assunto, como que um se liga no outro, sabe? Desenha realmente, sabe? De uma forma que você entenda como as coisas se ligam, se conectam, tá? Desenhe. Isso pode ajudar muito, tanto para você digerir aquela informação enquanto você está desenhando, quanto para quando você for revisar e reestudar aquele assunto de novo, para manter fresco na sua cabeça, na sua memória. E aí uma última dica que funciona muito para mim, talvez a que mais funciona para mim, e eu percebi isso, eu já fazia isso algumas vezes, desde quando eu estava no ensino médio, mas era involuntário, eu não percebia. E hoje eu tenho consciência mais disso, que é a melhor forma que eu gravo um conteúdo e que eu não esqueço é quando eu ensino. Então, quando eu ensino outra pessoa, eu começo a saber que eu entendi e aquilo fica mais fixo ainda na minha cabeça. E com ensinar outra pessoa, eu não estou falando que necessariamente você tem que dar aula para alguém, tá bom? Nem dar palestra ou nada do tipo. Tem muita gente que não quer fazer isso, que não se lidar com isso. Se você quer, ótimo, muito bom para você. Mas eu não estou falando que você tem que fazer isso, que você tem que trabalhar com isso. Não, negativo. O que eu estou falando para você é, tente ensinar a si mesmo. Seja você na frente do espelho falando para você. Coloque um celular, grava um vídeo ensinando como se fosse uma aula aquele assunto. Para você mesmo, você não precisa divulgar para ninguém, você não precisa mostrar para ninguém. Se você quiser fazer isso com um amigo seu, com um professor, com um familiar, entendeu? Para ver se eles entendem, dependendo do assunto que for, se eles acharam legal, bacana. Se você conseguiu ensinar outra pessoa, significa que você está muito bem. Mas você não precisa mostrar isso para ninguém. É para você mesmo. Então grava vídeo de você ensinando, grava áudio, pode ser só áudio de você falando de um assunto, ensinando. Isso vai melhorar a forma como você absorve. Você vai aprender melhor, você vai conseguir gravar aquilo durante mais tempo na sua cabeça e não esquecer. Você vai estar revisitando aquilo. Eu costumo dizer, né, que é claro que essa não é a única maneira, nem a única definição, mas eu costumo dizer que se você consegue ensinar, se você consegue explicar aquilo, significa que você aprendeu, que você realmente teve excelência e sucesso no teu estudo, né? Não necessariamente, se você não sabe ensinar, se você não consegue explicar, não significa que você não sabe o assunto. Mas, se você sabe ensinar e se você consegue explicar, necessariamente significa que você sabe. Entende? Então essa técnica de usar o espelho para se comunicar, para falar, para dar uma aula, para ensinar, para falar sobre aquilo, usar o celular para gravar um vídeo, gravar um áudio, é muito bom. E aí você pode, se você quiser, se você tiver essa disponibilidade, se você gosta de comunicação, de lidar com pessoas e conseguir divulgar isso, seja em plataformas de YouTube, em redes sociais, cara, seria muito legal, muito bacana. Isso vai te dar uma visibilidade muito boa. Você não precisa fazer isso, mas se você quiser, isso te dá um grande destaque. Então fica aqui esse parênteses meu. Bom, feras, eu espero que esse vídeo ajude vocês. A intenção aqui é fazer com que vocês aprendam melhor, entendam o conteúdo, grave isso e não esqueçam mais. Então, pode ver esse vídeo várias vezes, tem várias dicas aqui, tá? Lembre de tudo. Planeja a tua semana, anota, mas não copiando, faz com as tuas palavras, desenhe nas suas anotações, dependendo do que for o assunto, que vai ser muito bom. Coloca um dia, seja uma semana, a cada 15 dias, um mês, para você revisar os assuntos que você estudou.
Veja o conteúdo de fontes diferentes, pelo menos 3. Coloca o conhecimento em prática, tá? Não estuda só a teoria. Põe em prática, define algo que você tem que fazer para usar aquilo. Programe, faça projetos, desenvolva sistemas e, por final, se ensine. Ensine para você mesmo, fale com você mesmo na frente do espelho, grave áudio, coloca o teu celular, grava um vídeo, ensina. Coloca isso para fora, externaliza isso, tá? Esse conhecimento que você adquiriu. E aí sim, não esqueça. Lembrando que não adianta você fazer nada disso e não revisar. Revise tudo sempre que você puder. Coloque o dia, isso é muito importante. É isso, galera, para de esquecer as coisas, beleza? E falando em esquecer, não esquece de dar um joinha aqui, o curtir se você gostou desse vídeo. Compartilha para outras pessoas que você achar interessante. Comenta aqui embaixo se você vai usar essas técnicas, se você já usava alguma, ou se você acha que o que eu falei aqui é tudo sem sentido. Me diz aí o que você pensa, eu gosto de ler os comentários, tento responder todo mundo o máximo possível, sempre que eu tenho tempo. Você pode olhar outros vídeos meus aqui, que eu estou sempre falando com vocês. E por último, não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu honestamente, de verdade, espero que ajude muito vocês. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.